Então, enquanto o pessoal está chegando, nós vamos te explicar um pouquinho quem é o Sol de Si, Uhum. que é um grupo de canto que existe já há 12 anos, um pouquinho mais, há 14. Antes ele era um coral na Escola Projeto em Porto Alegre. E eu, que era o professor de música da escola, assumi o coral e propus que ao invés de um coral nós fôssemos um grupo de canto. Afinal, o repertório que a gente cantava era música popular, não eram arranjos a quatro vozes, né? Predominantemente mulheres e tal. Então fizemos essa pequena revolução assim no nosso trabalho, usando a música brasileira e um pouco internacional também para a gente aprender um pouco de música e de canto informalmente, aonde o nosso maior objetivo é só cantar e ser feliz. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, para quem Ah, chega. olá. A a Joyce, Joyce tudo já Oi, bom? chegou. Joyce, que Estou explicando legal. quem nós Boa noite. somos. Aham. Então, Joyce, há 2 anos, como o grupo já existe há 12 anos, já fizemos vários shows em teatros, assim, reunindo músicas que gostamos de cantar. E há 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, nós começamos um estudo com as compositoras da música, da canção brasileira, né? Então fizemos um longo estudo, assim, levantamento, uma longa lista e nos pusemos a conhecer um pouco dessas mulheres. E fizemos aí a nossa seleção, assim, afetiva e representativa, conforme também os nossos gostos, as nossas vivências. E como eu te falei ali no nosso e-mail, então, bom, aí os arranjos já estão avançados e tudo, e a pandemia nos pegou. Então nós estamos aí amadurecendo a ideia do nosso show e aproveitando para conversar com as compositoras, bater um papo sobre essa ideia e sobre a vida e sobre música. Maravilha, perfeito. Tudo certo. Quantas são? Quantas pessoas são no grupo? Hoje eu acho que 23. Puxa, é bastante gente. Já fomos um pouco mais. Sei. É um E coralzão, então, né? é um grande grupo. E uma grande amizade já há tanto tempo, né? Uhum, claro. Então nós, das músicas que fomos trazendo dos teus discos, das memórias afetivas, acabamos escolhendo a tua... ah, me ajudem, gurias. A velha A maluca. Velha Maluca, claro. Excelente escolha. Sabe que quase eu botei a camiseta da velha maluca hoje para vir aqui. Nossa, Ai, Que depois eu, mostra, mostra, eu hein? ganhei, eu ganhei uma camiseta. ó, Eu quase botava a camiseta da velha maluca aqui. Que puxa ótimo. vida, Foi a então. Ótima Verônica, escolha. foi a Verônica quem viu um vídeo na internet e, e aí trouxe essa música. Nós estávamos cantando outras, nós estávamos passeando por várias, por mistérios, Uhum, e aí sim. aí a Verônica trouxe essa que foi bombástica, né, no ensaio, assim. Eu acho legal, porque inclusive é uma novidade, né? Porque é Mistérios, Feminina, são músicas que têm mais de 40 anos de vida, que estão rolando aí faz tanto tempo, Sim. né? Então é legal, achei bacana vocês escolherem uma novidade, uma coisa mais recente mesmo. Achei ótimo. Então nós queremos conversar um pouco contigo, Joyce, sobre assim o que tu nos contasse um pouco da tua música, da tua vida, que a gente ir conduzindo assim, né? Muitas coisas a gente já pôde ler na internet, né? A tua biografia, dados assim. Então, falar sobre os teus discos, os teus parceiros, os discos em homenagens, né, para as tuas referências. Uhum, Vinícius, tem o Tom Jobim, tem o Sidney Miller. uhum. Aliás, antes de seguir, eu queria te dizer uma curiosidade que talvez te interesse, daí eu posso te enviar.
Eu tenho 2 entrevistas do Sidney Miller em 1967 aqui em Porto Alegre. Uma em 67, bem na época do festival, e outra logo em seguida, quando ele já tinha recebido o prêmio de melhor letra para Estrada e Violeiro, que é uma música que nós cantamos. Olha, eu acho super legal, porque eu posso, inclusive, se você me permitir, repassar isso para o biógrafo do Sidney, que está, Ótimo, né? Que claro. está fazendo a biografia dele, está começando a biografia dele e tal. Acho que seria legal. São 2 Então, entrevistas de meia hora, sensacionais, lá no calor do que festival. ótimo. Manda mesmo, manda. Mando sim, e vi hoje mesmo, logo depois do nosso encontro. Ótimo, legal. Então, gurias, feita a abertura, né? Fiquemos à vontade, assim, para falar um pouco. A gente cantou, Marcelo, também, o Monsieur Binot, Ah, que Isso, ótimo. Monsieur foi Binot legal foi uma também. delas. bem bacana. Legal. É. Desculpe só atender alguém que está me dizendo aqui, não estou ouvindo. Mas diz aqui iPhone, eu não sei quem é a pessoa. Só para que É a ninguém Maria perca. Virgínia. Maria Virgínia, dá uma Tem que olhadinha nos habilitar o teus... microfone, né? No Zoom. Às vezes a pessoa esquece de habilitar. Pois ela não está Pode entrar de escutando. novo. Diz que ela entrar de Tenta novo. entrar de novo, Virgínia, para não perder A a Maria conversa. Virgínia. Não sou Maria eu. Virgínia, isso aí. Então, Joyce, nos conta quem é essa velha maluca. Uai, sou eu, né? É claro que sou eu. Eu assumidamente sou a velha maluca. Claro, estou com 7,3 e totalmente, assumidamente velha maluca. Maior e vacinada. Ainda não vacinei completamente, estou semi-vacinada. A segunda dose só daqui a 2 semanas, mas já é alguma coisa, né? Tá ótimo. Que legal. Na verdade, eu tive as ideias são uma coisa engraçada, né? Porque eu sempre falo isso, as ideias são meio assim como nuvens. Elas ficam voando ali e chove na cabeça das pessoas que estão dispostas e preparadas para receber, né? Essa ideia da velha maluca, ao mesmo tempo que eu pensei nisso, meio que ao mesmo tempo eu li um texto da minha amiga Luli, compositora muito querida e falecida, da dupla Luli e Lucina. Mas eu conheço Luli desde a nossa adolescência, na verdade, né? Uma amiga de muitos anos. E ela escreveu um texto dizendo que ela já tinha... Escreveu esse texto no Facebook, um texto muito bonito. Ela dizia que já tinha feito todos os papéis na vida dela, da mocinha comportada, da esposa, depois da viúva, que foi uma pancada para ela. Enfim, todos esses papéis, e para ela restava o papel da velha. E aí ela falava, velha em todas as maneiras, como vocês podem achar que a velha é maluca, pode achar que a velha é uma velha sábia, que sabe das coisas, uma bruxa, todas essas coisas, e ela assumia para ela todos esses papéis de velha maluca. Eu achei isso muito legal e eu já estava com essa ideia também na cabeça, né? E aí eu fiz essa música, até chamei Luli quando eu fiz, que eu fui gravar a música, e a Biscoito Fino, a gravadora, escolheu exatamente, era o meu disco de 50 anos de carreira, mas que eu resolvi regravar o meu primeiro disco, feito há 50 anos antes, né? E regravei, realmente. Eu falei, vou aproveitar que a maioria quase todas as músicas ainda dá para fazer no mesmo tom, vou fazer com meus próprios arranjos e com convidados que são os amigos daquela época, né? Com Francis Raime, Marcos Valle, Toninho Horta, as pessoas que participaram desse primeiro disco como compositores, né? Dessa vez eles vieram para tocar junto comigo e tal. E a Velha Maluca ficou sendo a faixa bônus desse disco, né? Tinha 2 faixas bônus, uma chamada Com o Tempo, que é uma letra da Zélia Duncan que eu musiquei, e essa Velha Maluca. E aí
como a gravadora escolheu essa música, todo mundo adorou e ficou escolhida para ser a música, vamos dizer assim, o single do disco, né? E eu tive a ideia de convidar várias amigas velhas malucas para participarem do teaser, dos filminhos do teaser, né? Então, todo mundo que fosse de 60 para cima estava valendo, né? Convidei o pessoal do Quarteto em Si, elas vieram. Cada uma escolheu uma frase da música, né? Convidei a Léa Freire, que é uma amiga queridíssima, grande musicista, compositora e arranjadora e minha parceira, e foi quem me deu a camiseta da Velha Maluca, porque ela também botou na porta dela da casa dela, que nem aquele cartaz que você bota cuidado, cachorro, não sei o quê, cão feroz, ela botou cuidado, Velha Maluca na porta dela. Então ela também participou, Marlu Miranda participou, Guida Viana, grande atriz, minha vizinha, participou, enfim, as amigas velhas malucas participaram. E cada uma escolheu uma frase preferida da letra, né, para dizer. Uma disse a velha maluca é bruxa, a outra disse a velha maluca já viu coisas demais, a outra disse a velha maluca é sábia, enfim, cada uma escolheu uma frase da música para gravar. Foi muito legal, foi ótimo, porque essa música fala de uma questão que o feminismo vai ter que começar a lidar nesse momento, né? Que é a questão do etarismo, né? Então, essa questão da idade, né? da idade da mulher, né? É uma questão nova e que eu considero assim que essa geração atual de velhas malucas, que são as baby boomers, né? É uma geração nova e que está vivendo coisas que as gerações anteriores não viveram. As gerações antes da nossa não envelheciam assim, né? Não eram tão positivas e ativas e criativas e fazendo coisas. Então, como essa geração agora se renova e se reinventa de tantas maneiras, né? Por isso eu achei muito legal falar nesse assunto. E nós também achamos legal, por isso que a gente escolheu, porque de repente começamos a olhar para os lados e pensar, também somos todas velhas malucas. Mas não somos, não é verdade? É isso mesmo, é uma geração nova de velhas malucas que está aí e que é ótimo. Somos todas. Cheias de vontades e desejos, né? Opa, muitas. Então vamos voltar no tempo um pouquinho, Joyce, assim, falar um pouquinho dos primeiros discos, né? Em 68, o teu primeiro disco, depois em 69 o Encontro Marcado, em seguida com o Nelson Ângelo. Como é que foi esse início da menina Joyce? Olha, eu já compunha, né? Vinha compondo desde sempre, desde que eu me entendo. Composição para mim era uma coisa que eu fazia direto quando eu era menor, assim, criança na escola, eu musicava as coisas que eu tinha que decorar para lembrar na hora da prova, essas coisas assim. Então, a composição sempre veio de uma maneira muito natural para mim. Quando eu, aos 19 anos, participei pela primeira vez de um festival com uma música chamada Me Disseram, que teve uma repercussão não necessariamente boa, porque foi considerada meio escandalosa, por causa da frase já me disseram que meu homem não me ama, e eu tinha 19 anos, e era uma menina, né? E estava falando de coisas que implicavam uma certa sexualidade, uma certa coisa assim que as pessoas realmente não estavam muito preparadas para ouvir. Mas isso, apesar dessa repercussão estranha que teve naquele momento, me rendeu um contrato para gravar e eu fiz o primeiro disco, que foi esse de 1968, que a princípio seriam composições
todas minhas, né? Como as gravadoras estavam fazendo, com os compositores que estavam aparecendo naquela época. Só que eu era uma mulher compondo, então isso parecia meio estranho. E, enfim, acabou que eles disseram: olha, mas como você é uma compositora, o disco inteiro só com músicas suas talvez seja demais. Seria legal. Você não tem uns amigos compositores que possam também mandar músicas para você e tal? Eu falei: tá bom, eu tenho, né? Então, eu tinha realmente. Então, eu chamei Marcos Valle, Toninho Horta, que foi a primeira música gravada dele, Francis Jaime e Jardim Macalé como parceiro numa música minha também, né? E quem mais? Paulinho da Viola, Caetano Veloso, que eram os amigos realmente que eu tinha naquele momento, que estavam todos também já um pouco mais à frente no início de carreira, mais à frente do que eu, mas fazendo já com seus próprios discos e tal, mas de qualquer forma, esse primeiro disco foi assim. Que turma de amigos, hein? Pois É uma turma legal, pois é. É uma geração impressionante, né? É uma geração, somos todos filhos da Bossa Nova, né? Todos nós. E netos dos anos 30, né? Dos compositores dos anos 30. E essa geração, portanto, foi uma geração muito interessante e todos éramos amigos e tal. Inclusive, o arranjador desse disco, um foi o Lindolfo Gaia, que já era um arranjador muito conhecido, e outro um arranjador que estava iniciando ali, que foi o Dori Caymmi. Então, eu tenho muito carinho por esse disco, por isso eu quis regravar. 50 anos depois, e vários deles participaram, né? Depois, o disco Encontro Marcado foi o segundo disco, já com arranjo de Luizinho Essa, também com músicas minhas e músicas de alguns amigos. E assim foi, mas já foi uma outra escolha, né? Já tem umas músicas mais antigas também, tipo música do Braguinha, que eu fiz meu rancho na beira do rio, essas coisas assim, com arranjo do Luizinho Essa, que são arranjos bem criativos e modernos. Eu tive a felicidade na época da faculdade ainda de ter uma aula com ele em algum momento que ele veio fazer um show em Porto Alegre e foi convidado para dar uma aula no auditório da faculdade e foi inesquecível. Não, o Luizinho ele foi professor de todos nós, né? Professor e amigo, e era uma figura. Aliás, ele estaria no dia 3 de abril agora, teria feito 85 anos. Nós até combinamos, todos nós que fomos alunos informais dele, né? Fizemos todos homenagens a ele, cada um na sua rede social, porque Luizinho realmente foi muito, muito importante para essa geração toda, né? Ele era um cara que a gente ficava em volta ali do piano na casa dele, e ele ensinava tudo, mostrava os acordes, explicava por quê. A gente tinha aula de harmonia com ele, assim, de graça e sem ter pedido nada. Ele que informava tudo, dizia tudo. Era uma pessoa incrível, realmente, muito generoso. E depois e o próximo disco, bom, aí vem com o Nelson Ângelo, né? Mas na verdade esse disco eu não considero nenhum disco meu. Ele está na minha discografia, porque eu canto no disco inteiro, mas as ideias são dele, as composições são dele. Okay. É um disco praticamente dele, que na verdade eu funciono ali como uma voz, uma intérprete, uma cantora, né? E tem uma música minha só, que é Meus 20 Anos, que é uma parceria com o Ronaldo Bastos, que é a única música nesse disco que é minha. Mas, nesse momento, assim, o trabalho era mais dele do que meu. Eu me sinto quase como uma convidada ali nesse disco, fazendo esse trabalho. Entendi. Que foi feito dessa forma, né? Sim. Eu tenho duas músicas ali que ficam na minha memória afetiva, que é Os Sete Cachorros e Comunhão, né? Acho muito. E tive também a felicidade de fazer um show aqui em Porto Alegre, compartilhar o palco com o Nelson Ângelo, porque eu gravei a música Testamento, né? No meu primeiro disco, e aí acabamos fazendo um show juntos.
Que legal, maravilha. Então, Joyce, depois veio o outro disco já é com o Jardes Macalé, já? Jardim Macalé, eu? Não? Ah, desculpe, eu cruzei a Fátima, né? A Fátima tem o disco produzido pelo Jardes, não? Acho que Acho, também não. acho que eu cruzei as histórias aqui, ok. Jardim é meu parceiro no primeiríssimo disco, ele foi meu parceiro, e depois disso, agora a gente está fazendo música juntos de novo, somos amigos há muitos e muitos anos. E, bom, então aí vem Aí vem Passarinho Urbano, o esse é o Passarinho próximo Urbano. disco. Esse é o próximo disco, sim. Se eu te alcançar assim pela tela, tu autografa pra mim? Com certeza. Então, Passarinho Urbano é uma outra história. Foi um disco que eu fiz. Bom, eu fiquei uns anos parada, né? Considero que minha carreira deu um tempo ali, um tempo de quase 5 anos. Como eu te falei, esse disco com o Nelson não é Aham. propriamente um disco meu, eu gravei apenas antes disso, também um compacto com a Tribo, que é um disco, um grupo que a gente teve uma fase meio hippie, assim, mas isso foi antes do disco com o Nelson. Mas, na verdade, eu estava ali sendo mãe naquele momento, tendo minhas filhas e passando por essa fase, minhas duas filhas mais velhas, né, a Clara e a Ana. Sim. Então, em 75, quando eu realmente fui retomar minha carreira, que tinha parado desde 1970, né, eu fui convidada por Vinícius de Moraes para fazer um trabalho com ele. Ele precisava fazer um trabalho no Uruguai e ele fazia um show chamado Poeta, Moça e Violão. E esse show Poeta, Moça e Violão é um show que ele fazia sempre com o Toquinho e alguma cantora, que podia ser Maria Creuza, podia ser o Quarteto em Si, podia ser Simone, Bethânia, Clara Nunes, Marília Medalha, enfim, várias cantoras que passaram por ali. E nessa temporada no Uruguai, ele estava precisando de uma moça que tocasse violão, porque o Toquinho estava fazendo um show sozinho ali mesmo, em Ponta del Este, na mesma cidade, mas era um show dele com o Quarteto em Si. E aí Vinícius me convidou para fazer essas duas funções, do violão e da moça, né? E eu fui, deu muito certo, a gente acabou estendendo um pouco mais a temporada, ficamos lá, fizemos também Buenos Aires e Montevidéu. E aí, no final do ano, desse mesmo ano de 75, já com o Toquinho de volta, ele perguntou se eu gostaria de fazer com eles uma temporada na Europa, né? Itália primeiro e depois França. E eu fui, foi maravilhoso, foi muito legal. E em Roma, eu fui convidada pelo Sérgio Bardotti, que era, né? Já faleceu, um grande letrista, era o versionista do Vinícius e do Chico para italiano e tinha acabado de produzir um disco de Vinícius, Toquinho e Ornella Vanoni, que era a grande, famosa cantora italiana naquele momento, a grande dama da canção italiana, que, aliás, ainda é. E aí Bardotti me viu e achou que valia a pena gravar um disco comigo. E como eu vinha desse período, que foi um período assim meio de seca musical para mim, na verdade, né? Eu não tinha um repertório autoral ainda tão, digamos assim, tão rico assim que desse para fazer um disco. Eu estava retomando esse meu lado de compositora, que na verdade sempre tinha sido a minha função principal na minha vida, sempre tinha sido o meu maior objetivo, né? Mas enfim, eu quis gravar esse disco, eu topei e eu fui escolhendo as músicas, que eram muitas músicas desses amigos desse momento, né? E calhou, coincidentemente, eu comecei a escolher músicas de pessoas que estavam sendo muito censuradas no Brasil naquele momento. Ano 1975, né? Governo Médici, a censura
apertando muito, né, os compositores. Era uma dureza muito grande, era muito difícil. E quando eu me dei conta, eram músicas desses compositores que vinham sendo muito censurados. Então tinha ali Sidney Miller, Caetano, Chico, nas suas duas encarnações, como Chico Buarque de Holanda e como Julinho da Adelaide, né? Então, nos seus dois formatos, tinha Edu Lobo com Capinã, tinha Milton Nascimento com Rui Guerra, tinha todos, Maurício Tapajós, Hermínio Belo de Carvalho, todos esses compositores, Paulo César Pinheiro, estava todo mundo ali, e alguns sambas antigos que eu fiz meio como se fossem umas vinhetas ali que entravam pelo meio, assim, né? Como se passasse um bloco maluco ali tocando no meio das músicas, né? E o disco fecha com a única música minha que tem ali, que é o poema do Mário Quintana, que é o Poeminha do Contra, que eu musiquei e que eu botei esse título de Passarinho, né? Todos esses que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, e ficou sendo o mote do disco, e por isso o disco se chamou, por sugestão do Bardotti, Passarinho Urbano. Para nós esse poeminha, né? Tem até aquela passagem conhecida de que uma fã chegou e disse que adorava os poeminhas dele e ele agradeceu pela opiniãozinha dela, né? Mas nesse caso esse poeminha é realmente assim muito emblemático para todos os gaúchos e porto-alegrenses aqui, né? O Mário Quintana é uma figura muito querida da cidade. Com certeza, e é um grande poeta, né, dentro da literatura brasileira, um poeta maravilhoso, é um poetaço, na verdade. E quem fez essa ponte depois para o disco sair foi Vinícius, com quem eu estava trabalhando e que era muito amigo dele, escreveu para ele, ligou para ele, sei lá o que ele fez. Eu sei que eu tenho aqui, eu guardo aqui uma linda carta que ele me mandou, o Quintana, autorizando e muito obrigado por você ter se lembrado desse remoto poeta, olha só, né? Uma coisa muito linda, né, que ele me disse. E, enfim, foi muito gentil e muito carinhoso nesse sentido. Nós ficamos emocionados com essa história. Que bom. Então, daí para frente, você chegou no Passarinho Urbano, daí eu gravei mais 2 discos, em 76, um disco que só foi sair em 2009, que é um disco chamado Visions of Dawn, que eu gravei em Paris, com Naná Vasconcelos e Maurício Maestro, e que tinha ficado, esse tape tinha ficado guardado esses anos todos, até que uma gravadora inglesa, Far-Out, que já vinha lançando meus discos, resolveu... peraí, aconteceu alguma coisa estranha aqui, não sei. É você que está mostrando. Compartilhei aqui no site, ok. no site da Maria Luísa Kfouri, Discos do Brasil. Tá certo, então. Aqui Esse disco só saiu muito mais tarde. Depois dele, eu gravei um disco nos Estados Unidos com produção e arranjos do maestro Klaus Ogerman, chamado Natureza, e esse disco é um disco importantíssimo que nunca foi lançado, porque o Klaus teve uma questão com a gravadora, enfim, e acabou não saindo esse disco, mas talvez saia no ano que vem, finalmente, agora que o Klaus faleceu, os herdeiros toparam e tal, então pode ser que esse disco saia. Vamos ver. E depois dele vem o Feminina. Que aí foi o festival, a Clariana, que daí deu uma mudada, né? Mas eu te digo assim, que na verdade foi o contrário. Na verdade, foi o disco Feminina antes do festival, né? O que aconteceu foi que esse disco saiu porque, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com a mala cheia de canções. E comecei a mostrar músicas para as pessoas e muita gente começou a gravar músicas minhas. O primeiro foi o Milton, que gravou Mistérios. Aí,
no imediatamente. maravilhoso Clube da Esquina 2, né? Inclusive eu toquei violão nessa gravação e tudo. E reúne toda essa geração que a gente estava falando, maravilhosa. Esse disco é um Pois grande é, encontro, né? pois é. Aí ele gravou, depois que ele gravou, a Nana gravou também, Mistérios, e o Boca Livre também gravou, no primeiro disco deles. Ao mesmo tempo, Elis, que era muito amiga minha, me pediu música, eu levei canções para ela, ela gravou Essa Mulher. Aí Maria Bethânia gravou Da Cor Brasileira, enfim, o quarteto em si gravou Feminina, para aquele projeto Mulher 80. Depois, aí começaram a pintar muitas gravações de músicas minhas, e eu tinha acabado de abrir a minha editora, uma editora própria, para editar minhas próprias músicas, para ser dona da minha obra, né? E estava sendo administrada pela editora da EMI Odeon. E eles viram que estava tendo muito movimento, a editora, né? Ney Mato Grosso me gravou também. Então, todo mundo estava gravando músicas minhas, e a editora que administrava a minha editora começou a ver que estava entrando muita coisa ali, e acharam que seria interessante fazer um disco meu, de compositora mesmo. E aí entra o Feminina na história. Gravei o Feminina em janeiro de 1980, eu já com um terceiro bebê em casa, já um bebê de 6 meses, né, de um novo casamento, de um segundo casamento e tal. Mas, na verdade, foi muito fácil e rápido fazer esse disco, porque eu já, a essa altura, eu sabia exatamente tudo que eu queria. Muita gente acha que o meu primeiro disco foi o Feminina, e é como se tivesse sido, de certa forma, porque foi um disco onde eu tive realmente o controle total de tudo que eu queria fazer. Eu pude fazer todos os arranjos de base, toquei todos os violões, escolhi todos os músicos que eu queria. Todas as músicas são minhas, todas as letras, com exceção de 2 letras da Ana Terra. Enfim, o disco ficou muito com a minha cara e com o meu controle ali dentro de tudo que eu queria fazer. Daí surgiu a sugestão da gravadora: por que você não escreve uma música no festival? O disco não tinha praticamente nada mais que fosse inédito. Quase tudo já tinha sido gravado. Tinha um tema instrumental, que é o Aldeia de Ogum, e tem o Clariana, que era uma música que eu tinha gravado no disco Visions of Dawn, mas como o disco não tinha saído, ela estava inédita por aqui. E ficou sendo essa música, e eu não esperava, ninguém esperava o que aconteceu, foi um sucesso estrondoso, né? E assim foi que esse disco aconteceu. Muito bom. Depois Alguém... eu gravei o disco Água e Luz, que tem Messê Binot, e daí para frente é um total de uns 38 discos, eu acho que eu tenho. Água e Luz. Isso. Depois, mais tarde, o Tardes Tardes Cariocas. Cariocas, que foi um disco independente, pronto. E daí para frente segue a carreira. E os discos de homenagem são as tuas maiores referências? No caso de Tom e Vinícius, sim. São grandes referências, foram meus padrinhos musicais, porque foram pessoas extremamente generosas comigo, né? Extremamente generosas. Vinícius nem se fala, já falei muito nele, mas o Tom também foi sempre de uma generosidade muito grande com os mais novos, né? Era uma coisa que havia muito, era essa abertura e essa generosidade dos mais velhos com os mais novos. Então, isso sempre foi uma coisa muito bacana, muito importante, né? Muito importante para todos nós, né? Porque a gente chegava na casa deles, mostrava as músicas, eles mostravam para a gente as músicas deles, que eles tinham acabado de fazer, e muitas vezes até rolavam parcerias. No caso, assim, eu perdi essa chance, porque Vinícius me ofereceu muitas vezes uma possibilidade de ser meu parceiro e tal, mas no momento em que ele me ofereceu isso, eu não estava compondo muito, eu estava voltando a compor, né? Estava voltando
de uma fase complicada da vida, né, que foram aqueles 5 anos em que eu não estava muito fazendo a minha música mais, né? Então foi uma retomada ali com o Vinícius. Então acabou que não rolou, eu não me senti preparada para ser parceira dele naquele momento, mas poderia ter sido, foi bobeira minha. E nunca musicou um poema dele depois? Não musiquei, embora tenha musicado muitos poemas de outros poetas, mas aí, como nós fomos muito amigos e a família dele tem questões com essa história de musicar poema e tal, eu fiquei na minha e no momento em que a família quiser que eu musique algum poema dele, eles sabem que eu estarei totalmente disponível para isso. E que ele vai ficar muito feliz. Com certeza. E bom, então, e falando das outras homenagens do Dorival, do Sidney Miller, o Dorival eu Bom, imagino que seja muito pela proximidade também com o Dori, com o Danilo. a família Caymmi sempre foi muito amiga e próxima, né? E sempre tivemos uma relação de amizade esses anos todos muito grande. No caso desse disco, Dorival, aconteceu de uma maneira engraçada, porque eu sou casada com Tuti Moreno e ele tem um quarteto, ele criou um quarteto em 1998 para um disco dele, chamado Forças d'Alma, que é até o nome de uma música minha que eu fiz, ele me encomendou, ele tinha esse título na cabeça e queria que fosse o nome do disco, me encomendou essa música. E ele montou um quarteto para gravar esse disco, que é ele de bateria, Rodolfo Streuter no baixo, Nailô Proveta de sax e clarinete, e na época um garoto de 20 anos que ele viu que ele ficou muito impressionado para tocar o piano e para fazer arranjos de cordas, que ele queria uma coisa que remetesse um pouco a Luizinho Essa. Ele tinha umas coisas na cabeça desse disco, de desconstrução da música, de fazer uma coisa assim. E esse garoto, que na época tinha 20 anos, chama-se André Memari, e aí esse quarteto foi o quarteto que foi gravar o disco do Tutti, Forças d'Alma, que acabou virando um clássico, assim, uma referência na música instrumental daquele momento, né? Eles fizeram vários festivais de jazz e várias coisas interessantes. Aí, mais à frente, 20 anos depois, em Porto Alegre, o quarteto se reuniu de novo. Eles foram convidados para fazer o Poa Jazz Festival. Certo. E isso reuniu o quarteto de novo, embora eventualmente eles sempre tocassem juntos, inclusive o Rodolfo é o baixista do meu grupo, esses há mais de 20 anos, né, tocando comigo, e o Proveta indo e vindo, sempre tocando comigo também. Então era sempre tinha sempre essa mistura, né, esses encontros. Mas quando o quarteto se reuniu de novo, e você já vai entender o que isso tudo tem a ver com o disco que eu fiz sobre Dorival Caymmi, né? Quando o quarteto se reuniu de novo, eles ficaram muito animados, porque eles tiveram um ensaio, uma passagem de som, e era como se tivesse tido todo esse reencontro, nunca tivesse sido um reencontro, mas uma continuação, né? Eles novamente, 20 anos depois quase, né? Eles estavam ali se reencontrando e tocando como se tivessem feito isso ontem, né? Aí eles se animaram muito. O Rodolfo, que é um produtor de discos também muito, além de um grande baixista, é um produtor muito atuante, né, e muito importante. Ele sugeriu, porque ele tinha um contato, já tinha feito vários discos em Oslo, com o Gilberto Gil, com o Pau Com a Brasil. Marlui. Uhum. Então, com aquele estúdio chamado Rainbow Studio, do Ian Eric, e o Ian Eric era, né, faleceu recentemente, um engenheiro de som muito importante, que fez todos os discos da ECM e tudo, né, naquele estúdio lá em Oslo, e ele propôs que o quarteto se reunisse em Oslo para gravar, né, depois. Como no disco Forças d'Alma, o Tutti sendo baiano,
e o disco tendo sido produzido até pela Secretaria de Cultura da Bahia, na época, né? Ele tinha gravado nesse disco várias músicas do Dorival Caymmi, então a proposta ficou sendo deles gravarem um disco só com músicas de Dorival Caymmi. Aí o Rodolfo falou: você não quer vir também e gravar também um disco aqui com a gente? Eu falei: tá bom, vou. Só que aí, no caso, em vez de ser o André, o pianista, veio de Nova York o Hélio Alves, que é o pianista do nosso grupo, que toca comigo também há muitos e muitos anos, um grande músico. Eu fiz os arranjos e resolvi fazer um disco só de Dorival também, para ficar no mesmo, né, na mesma vibe que os meninos, né? Então, eu gravei o meu disco, que se chama Fiz uma Viagem, que saiu agora, finalmente, né, no final do ano passado, pela Pau Brasil, que é o selo do Rodolfo, e os meninos gravaram o disco deles, que se chama Dorival. Então, são discos irmãos que foram feitos em 2 semanas. Na primeira semana gravou-se um, na outra semana gravou-se outro, e foi muito legal ter feito isso. E essa homenagem para mim, porque também Dorival é uma figura muito da minha infância, a música dele é uma música da minha infância, né? Daí eu sempre ouvia muito. Quando eu era criança, eu ouvia a obra do Caymmi lá em casa, tocava direto. Então tem essa importância também, além da minha amizade com a família. Aí, depois disso, quando você pergunta Sidney Miller, né? Mas aí já só é uma outra deixa história. eu te interromper antes do Sidney, porque ainda falando de Dorival, queria te dizer que nós aqui no grupo também temos assegurado o nosso axé, porque temos aqui uma baiana, a Letícia Prata, que também tem uma historinha para contar, né, Letícia? Ah, legal. Conte aí. Teu Olá. microfone. Aí. Não, na verdade, uma história bonita assim contigo, né? Porque na minha casa também sempre se ouviu muito Dorival Caymmi, Caetano, Gil, Smetak, meu pai e a mãe sempre muito ligados Deixa à eu interromper música. um pouquinho. O pai da Letícia foi o arquiteto que fez a casa do Vinícius lá em Salvador. Ok, maravilha. Vamos E lá, muito Letícia. Pois é, e aí eu tinha 10 anos e o meu primeiro disco, que assim que foi a partir do meu gosto pessoal, foi o teu disco, Feminina. Ah, que bom. E eu fui num show seu no Teatro Maria Bethânia. Fui com a minha tia e era uma coisa assim que eu sabia todas as suas músicas, Banana, Ah, que legal. era uma coisa lúdica também, acho que Clariana foi uma música que eu acho muito lúdica para as crianças, né? Eu gostava de desenhar a música, um coração de mel. Então, acho que isso aí, essa sonoridade, mas me trouxe depois para as outras músicas todas, essa mulher da cor brasileira. Então, a minha relação com a sua música vem desde pequena. É isso Que aí. bom, muito obrigada, Letícia. Que ótimo. É. Você sabe que eu sou casada com um baiano, então eu sou Sim, uma baiana honorária, né, de é coração. o irmão dele, o Tati Moreno, que é escultor, é muito amigo Sim, nosso. aliás, olha aqui, isso aqui é uma escultura de Tati Moreno, está aqui atrás de mim. Essa escultura que ele nos presenteou aqui muito generosamente. São os encontros aí legais da vida. Pois né? é, tá vendo só? Que Era isso. maravilha. Gurias, alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Mas eu não sei se a Joyce ia seguir falando. Não, pode perguntar o que quiser. Vamos lá. Qualquer coisa a gente volta depois do Eu assunto. queria também que tu falasses depois um pouquinho sobre a Elis Regina, também a relação com ela e tal. E aí vamos seguindo, né? Tá certo, vamos lá. Mas você tinha uma pergunta. Quem é que Ela. Rejane? A Rosa? A Rosa? Não? Ah, tá. Ela só tava defendendo o teu direito de continuar, Joyce. Tá bom. Mas eu posso fazer uma, Joyce? antes de Claro, continuar? pode. Faça, vamos lá. Eu tô curiosa, gostaria que tu falasse um pouquinho, porque tu falas muito, são homens, homens e homens. Então eu queria saber assim, como é que rola essa
rolou essa relação aí com tantos homens em relação... Eu entendi a questão do primeiro disco ali, que tu falaste que meio te cortaram como compositora. Mas depois tu foste buscando tuas parcerias, teus grupos, e tem vários homens, né? Acho até que tu citaste mais nomes de homens do que de mulheres. Então, eu queria saber, assim, como é que rola essa relação, se isso sempre foi tranquilo, ou tu achas que foi mudando com o tempo? E eu queria complementar então, porque a pergunta, porque a figura da mulher sempre muito ligada com a crooner, a cantora na frente da banda ali, né? Mas tu sempre com um violão muito poderoso, de harmonias ricas e tal. Então, como é que isso no meio masculino? Tá, então vamos por partes. Eu tive que atravessar muitos rios, assim, galgar muitos patamares na minha vida, né? O primeiríssimo, foi esse de ser a compositora. Aliás, eu conto muitas essas histórias todas, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu escrevi esse livro aqui, chama-se Aquelas Coisas Todas. É um livro de memórias que conta muita coisa a respeito de todo esse meu começo e do prosseguimento dessa minha história, né? Então, nesse livro, inclusive, eu falo muito sobre isso, sobre essa questão. Eu conto, inclusive, um caso que aconteceu mesmo, que foi real, que aconteceu aqui em casa. Veio uma repórter aqui me entrevistar e eu tenho uma caricatura feita pelo Lan. Lan foi um grande cartunista e caricaturista e desenhista. Um italiano que foi para o Uruguai, do Uruguai ele veio para o Brasil e viveu a vida dele toda no Rio de Janeiro, portelense, doente e tal. E quando eu fui estagiária no Jornal do Brasil, quando eu tinha 19 anos, justamente nessa época do festival, eu conheci o Lan, ficamos muito amigos. E quando a minha música foi classificada, ele fez uma caricatura muito legal, que é aí eu tenho ela num quadrinho aqui em casa, que eu estou sentada, assim, era uma caricatura dos compositores, dos novos, dos mais jovens compositores que estavam todos classificados para participar do Festival Internacional da Canção, que era um festival muito importante, né? E foi a minha primeira aparição. Então, eu estou sentada ali no centro e, à minha volta, os colegas que foram classificados também para esse festival. Milton Nascimento, Chico Buarque, Edu Lobo, Dori Caymmi, Nelson Motta, estão todos em volta de mim, ali. E essa repórter chegou aqui e ela viu esse quadro na parede, esse quadrinho, né? E falou, puxa, que legal! E você nunca pensou em namorar um desses caras? Aí eu falei para ela, não, eu não queria namorar um dos caras, eu queria ser um dos caras. Era totalmente uma outra proposta. E isso, para mim, era muito difícil, porque a cantora, né, a figura da cantora, da crooner, da cantora, da diva, né, da estrela, nunca foi, para mim, um interesse. Eu adoro cantar, adoro. Eu até falo isso num capítulo do livro. É um prazer sensorial. Para mim, é uma coisa que eu tenho prazer em fazer. Eu amo cantar. Mas eu vejo o canto, para mim, é uma paixão, é uma diversão, é um hobby. Entendeu? Embora esse hobby me sustente, mas, na verdade, a minha profissão real é compositora. E tinha pouquíssimas. No momento em que eu apareci, as pessoas falavam assim de pessoas que já tinham morrido há muito tempo. Assim, não vou nem falar de Chiquinha Gonzaga, vou falar de Maísa e Dolores Duran, por exemplo, né? Então eram as referências que havia, né, naquela época. Quer dizer, Dolores já tinha morrido, Maísa ainda não. Mas e eram compositoras que compunham num gênero neutro, assim, não era o gênero neutro como hoje em dia, que a gente fala
todes. Não, era outra coisa, era assim, eu não seria este ser que chora. Ninguém se colocava como mulher falando. Por isso esse escândalo quando eu cheguei falando no feminino singular e fazendo músicas que eu fazia com 18, 19 anos, que chocavam as pessoas que achavam que eu era feminista, e eu era, mas eu nem sabia que eu era, porque eu não sabia nem o que era isso, mas eu só dizia assim, eu não quero me casar, eu não quero te mudar, não muda não, deixa assim que tá bom, eu não quero um marido. E todas essas coisas que eram faladas no feminino singular, meu homem não me ama, enfim, essa questão, né? Então, quando eu fiz o disco Feminina, isso ficou cada vez mais claro, o discurso feminino na primeira pessoa. Feminina, Mistérios, é uma mulher falando, aí já com a parceira mulher, 2 músicas ali com Ana Terra, que é da cor brasileira, e essa mulher. E, enfim, eu Revendo Amigos, que é uma música que eu fiz falando no momento da anistia, né, dos presos políticos e dos exilados, e tudo isso era uma mulher falando, Clariana é uma mãe falando, então é sempre essa fala feminina na primeira pessoa e deixando muito claro que, para mim, o feminino não está no cabelo ou no dengo ou no olhar. É uma outra questão, uma outra história, uma outra coisa que tem a ver com o ser mulher. Aí vem a outra questão. Nesse disco também eu entro como violonista, sim, em todas as músicas, porque o meu violão já tinha moral para isso, né? Eu já estava sendo chamada para tocar violão nas músicas das pessoas, dos colegas que gravavam minhas músicas. Então eu gravei violão com Milton, quando ele gravou Mistério, gravei violão com Elis, quando ela gravou Essa Mulher. Já tinha, né, o violão já estava com essa moral toda para ser o violão, o centro ali de tudo, como continua sendo até hoje. O centro da minha composição, o centro dos meus shows, dos meus grupos, das pessoas que eu chamo para tocar comigo, é sempre, a figura central é o violão. É quem manda em tudo. E aí vem a outra questão, você ser arranjadora e band leader, né? Você liderar um grupo de músicos que eu escolho, independente de gênero, eu escolho pela afinidade musical. Então, mas eu estou na frente, eu estou comandando aquilo. Eu sou a pessoa que comanda. O arranjo sou eu que faço, eu chego com as minhas ideias prontas. O pessoal que vai tocar comigo recebe aquilo ali. Sempre eu escolho trabalhar com gente criativa, músicos criativos que vão, obviamente, trazer as suas ideias para somar, né? Principalmente quando se trata de solistas e tal, mas a ideia central é sempre a minha. Quem manda, quem dá as coordenadas é o violão. Então, essa é a minha postura, essa é a minha posição nesse mundo masculino da música, onde eu consegui finalmente ter esse tipo de reconhecimento, a ponto assim de, por exemplo, de ter 4 indicações ao Grammy Latino, de ser convidada pela Berklee School of Music, que era uma escola, uma universidade que eu sonhava frequentar, mas não podia porque não tinha dinheiro para isso, e fui convidada para ser artista residente, fui homenageada lá com os alunos, os formandos do ano de 2015, fazendo arranjo e tocando as minhas músicas comigo e para mim, né? Então, esses momentos assim são conquistas que a gente vai tendo, e eu aprendi uma coisa que é muito importante, que é a nossa invisibilidade como mulheres na música tem que ser, em algum momento, quebrada. Então, quando eu estou falando essas coisas para vocês, das indicações, das 4 indicações ao Grammy, das homenagens na Berklee, nos Estados Unidos, de todas as universidades onde eu fui convidada na Europa para dar workshops e masterclasses, eu não estou falando isso para me gabar, para dizer, como eu sou legal, mas para dizer a vocês que é possível, sendo mulher, alcançar essas coisas, fazer essas coisas todas. É possível. Então, eu acho muito importante dizer isso, porque tem toda uma geração agora de compositoras e instrumentistas jovens aparecendo,
elas todas vêm falar comigo, elas me procuram, elas dizem que eu fui uma referência, e eu acho isso muito legal, porque a partir do momento em que eu fui uma referência, elas vão seguir, elas vão pegar essa tocha, vão levar isso adiante, elas vão compor, elas vão tocar, elas vão fazer arranjo, e elas são danadas, eu vou dizer para vocês, elas são danadas. Tem muita mulher bacana fazendo música, fazendo arranjo bom, criando, tocando instrumentos. Tem muita gente legal, muita mesmo, sabe? E isso me dá uma alegria muito grande, porque aí eu vejo que valeu a pena fazer isso, seguir em frente com todas as dificuldades, né, de ter que muitas vezes me impor diante de colegas homens, né, porque diante das pessoas que diziam para mim: você toca violão igual homem, como se fosse um elogio, né? Você até parece um músico, como se fosse um elogio, sabe? Então chega um momento em que você tem que realmente ser meio dura, né, nessa questão, e mostrar realmente que tudo isso é plenamente possível e que essas compositoras, arranjadoras, instrumentistas jovens que tem aí, porque cantoras a gente tem aos montes, o Brasil é um país de cantoras maravilhosas, mas instrumentistas, compositoras, arranjadoras, elas estão chegando com tudo, e isso me enche de alegria. Eu convidei para estar aqui com a gente hoje, mas infelizmente ela não pôde. Uma compositora daqui que a gente gosta muito, estamos cantando uma música dela, se chama Jéssica Berdê. E eu queria muito que ela estivesse aqui porque ela te admira, tu é uma das referências maiores dela, então Legal, obrigada. Manda um abraço para ela. mando sim. E vou mandar aqui o vídeo para ela assistir e tá o teu abraço aí. Então falando, Marcelo, diga, posso aproveitar essa deixa? claro. Falando em compositoras, Joyce, tu disse que tem muita gente boa por aí, né? E aí eu gostaria que se tu tem alguns nomes assim para citar que talvez a gente não conheça, desse pessoal mais jovem. Ah, tem muitas. Olha, vou falar nomes assim misturados de compositoras e instrumentistas ao mesmo tempo, né? Aí vocês anotam e depois vocês procurem saber. Vocês vão encontrar muita coisa interessante, assim. Por exemplo, Ana Paz, Yara Ferreira, Antônia Diné, Antônia Medeiros, Catarina Assef, Joana Queiroz, Clarice Assad, Mariana Svarg, e por aí vai. E vocês vão procurando e um nome vai levar a outro, porque rolam uns coletivos e umas coisas assim. Então, à medida que vocês forem procurando, vocês vão começar a ver as ramificações e as ligações, e aí vocês vão vendo uma, vão descobrir outra. Vai ser muito interessante essa pesquisa. Anotem esses nomes e vão procurando aí que vocês vão ver. Tem muita gente legal. Obrigada, muito legal. E as suas filhas seguiram o seu caminho, não? Olha, eu sou mãe de 3 filhas e mais uma enteada filha, que desde pequenininha, desde os 3, 4 anos de idade, minha enteada, mas foi criada pela mãe e pelo pai. Então, eu tenho uma participação também. Mas, na música, as 2 mais velhas, tem Clara Moreno, que é a mais velha, que é uma cantora excepcional, muito legal mesmo. Estou falando sem falsa modéstia, porque eu não tenho nada com isso. Ela tem o trabalho dela, que é completamente diferente do meu. E a Ana também é cantora, uma cantora excelente também, que gravou vários discos. Elas têm discos muito no exterior. A Clara tem muitos discos aqui no Brasil, ela fez mais uma carreira também aqui. E a Ana, ela tem 3 discos feitos no Japão. Os 2 primeiros só saíram lá e o terceiro foi lançado aqui pela Biscoito Fino, que se chama Samba Sincopado. Ela agora está mais numa vibe mais acadêmica, assim, de fazendo pós-graduação, essas coisas. Mas, enfim, as outras filhas não se interessaram tanto pela música, mas adoram música, não profissionalmente, mas tem a história delas, assim, bastante... Cada uma fazendo uma coisa diferente.
Joyce, as parceiras mulheres, tem duas delas que a gente também está cantando, né? A Fátima, que eu também admiro muito como compositora, Sim, instrumentista, maravilhosa. maravilhosa, né? E a nossa conterrânea aqui, a Adriana Calcanhoto. Ah, maravilhosa também. A Adriana, tive com ela recentemente, num evento. Fomos convidadas para ser as embaixadoras brasileiras de um projeto chamado DONE, um projeto criado em Londres por uma soprano, na verdade, que eu acho que ela é até gaúcha também. Ela se chama Gabriela Dilatio. E ela fez uma carreira muito bonita, ela tem uma carreira muito bem-sucedida na música lírica em Londres. E ela começou esse site porque ela começou a ficar incomodada porque ela não via compositoras mulheres na música erudita, né? E aí ela começou a fazer essa pesquisa, pesquisou e criou esse site, essa fundação, na verdade, que chama-se Donne, DONNE, que é mulheres em italiano, né? Como ela é do canto lírico, o italiano deve ser assim a língua que ela mais canta, né? Mas, enfim, ela criou essa fundação e aí a coisa foi crescendo e ela acabou criando embaixadoras em diversos países e entrando por outras áreas da música popular também. Nas embaixadoras brasileiras estamos eu, Adriana, e outras mulheres na música, algumas na música clássica, outras em áreas instrumentais também, como Catarina Domenici, que é do Rio Minha Grande do Sul, professora inclusive. é paulista, Então, é paulista a que Paulista vive aqui. Gaúcha, né? Isso, minha Então. professora de piano querida, maravilhosa. Pronto, olha aí. Então, eu estou falando de pessoas que você conhece, então. E nesse aí nos encontramos virtualmente e tal, eu e a Adriana até combinamos uma parceria para futuro próximo, assim, vamos ver, né? Mas, enfim, é interessante ver. Vai sair em breve, eu acho, o resultado dessa conferência que foi gravada, né? Fala de todas nós, inclusive da maravilhosa e pioneiríssima Jocide Oliveira, que é a mais velha de todas, né? E que tem uma história incrível dentro não só da música clássica, como da música eletrônica, como da música popular. Ela é uma pioneira, uma figura importantíssima. Aos 84 anos de idade, ela deu uma aula ali falando. Então, foi muito legal. E com a Fátima tu tens uma música linda, né? Chamada Grata, que ela Grata. gravou. Linda Ela música. gravou no disco dela. Tu não chegaste Você a é gravar. gateira, tô vendo gato aí, não. Tá aqui me pedindo comida. Legal. E tu não chegaste a gravar a Grata. Não, Grata foi feita meio de encomenda para esse trabalho da Fátima, que ela queria fazer um disco todo com parcerias com compositoras, né? Então, ela fez uma com a Sueli, uma com a Adriana, uma comigo, outra, Ah, ok. enfim, com várias compositoras. Era um projeto dela que ela fez, ficou bem bonito mesmo. Sim. E alguém tem alguma pergunta a mais? Então, eu tenho curiosidade de saber sobre o Sidney. Por que o Sidney Miller aí na tua homenagem? Sidney era um grande amigo meu, grande amigo meu. E éramos colegas de turma, assim, amigos de turma, não de colégio, não, estou falando de turma musical, né? Que 67, 68, 69, né? Tava sempre essa rapaziada se encontrando, né? Macalé, Caetano, que morava no Solar da Fossa, aqui em Botafogo, e Paulinho da Viola também morava ali. Enfim, todo mundo era muito amigo ali. E eles, os rapazes, meio que se separaram um pouco com os festivais, e cada um foi para um lado e tal. Mas o Sidney sempre foi um cara muito diferente, muito fechado, e ele tinha
quando ele surgiu, ele era quase como se fosse um irmão musical do Chico. Só que o Chico teve um grande sucesso, assim, né? Foi um boom, estourou assim. E o Sidney, apesar de ter tido esse prêmio de melhor letrista num festival onde concorria Caetano Veloso, Gilberto Gil com Alegria, Alegria e Domingo no Parque, Chico com Roda Viva, Edu Lobo, que ganhou com Capinã, com Ponteio. Mas, nesse momento, o Sidney ganha esse prêmio de melhor letra, né? É um negócio importante. Mas ele era muito tímido. Nós fizemos um show uma vez, que éramos eu, ele, Gutenberg Guarabira, que tinha ganho o festival com Margarida, e o Momento 4, o grupo vocal. Esse show ficou 1 mês e pouco em cartaz, aqui no Rio, no Teatro Casagrande. E no último dia, o diretor do show, que era o Paulo Afonso Grisoli, ele falou para a gente assim, olha, hoje é o último dia do show, cada um pode escolher o que quer fazer, pode fazer qualquer loucura. Aí o Guti fez uma performance, eu fiz uma performance com o Momento 4 também, e a escolha do Sidney foi a seguinte, ele cantou o show inteiro na cabine de som, na cabine de luz, aliás, porque ele era tão tímido que ele não queria aparecer. Então ele fez o show inteirinho cantando lá, sem ninguém ver. Essa foi a escolha dele. Ele era realmente muito tímido. Ele morreu muito cedo, aos 35, em 1980, gravou apenas 4 discos, algumas músicas dele, porque ele tinha um grande amigo, que era o Augusto Pinheiro, que guardou fitas cassete com composições inéditas dele, e essas composições vieram a fazer sucesso mais tarde, com Paulinho da Viola, com Doris Monteiro, com Roberta Sá, com o grupo Casuarina, e Zé Renato, obras, quer dizer, póstumas, né, que foram fazer sucesso depois da morte do Sidney. Aí corta para 2014, se não me engano, que foi o seguinte, o Instituto Moreira Salles, aqui no Rio de Janeiro, estava fazendo um projeto que era um projeto dedicado a discos importantes. E eles me convidaram para fazer o repertório, sabendo que eu era muito amiga de Sidney, que já tinha gravado músicas dele, inclusive no Passarinho Urbano e tudo, e tínhamos uma amizade muito antiga, né? Me convidaram para eu fazer o repertório do primeiro disco do Sidney. Eu convidei o Alfredo Delpenho para dividir o show comigo, grande músico, compositor, cantor, violonista maravilhoso. E fizemos esse show, que foi um sucesso, o teatro superlotou, e foi gravado ao vivo. A gente fez não só o repertório do primeiro disco do Sidney, mas fomos um pouco mais além, com algumas outras canções dessas obras que apareceram depois, né? Aí, para minha surpresa, em 2017 ou 2018, a gravadora Quarupi veio com a proposta de lançar esse disco, que tinha sido gravado ao vivo, sem a menor pretensão de transformar, porque tudo que eles fazem lá, eles gravam, né? Tudo que é feito no Instituto Moreira Salles, eles têm o arquivo lá, eles gravam. Aí mandaram para a gente, né? A gente viu que a qualidade estava boa, não se mexeu em nada, não tem nenhuma dobra, negócio de afinação, negócio de consertar coisa, nada. Do jeito que foi feito lá no dia, inclusive com erros, a gente abraçou os erros, tudo do jeito que foi, ficou. E aí foi esse disco que se chama Argumento, que somos eu e Alfredo Delpenho cantando a obra do Sidney Miller. Isso, vou mostrar para vocês a capa aqui, que é esse aqui, né? Isso. A Estrada de Violeiro na abertura já. Tá na ordem que foi o show, exatamente na ordem do show. Uhum. E somos só nós dois, 2 violões e 2 vozes, só isso, não tem mais nada. Joyce, Eu diga. queria perguntar uma coisa para Joyce. Diga. Tu fizesse muito sucesso também na Europa, Estados Unidos, mas
assim, com o Japão foi uma relação especial? Como é que é essa relação com o Japão? Até hoje tem? Porque eu tenho a ideia assim de que o Japão era, né, Joyce era mais sucesso no Japão, é Você verdade? sabe que em 2018 eu fui convidada, eu vou ao Japão regularmente desde 1985, né? Então eu fui convidada para um evento, uma homenagem lá que fizeram para mim. O Dori Caymmi tem uma frase ótima: eu vou sofrer uma homenagem, eu sofri uma homenagem. Então, nesse dia eu sofri uma homenagem. E na Embaixada do Brasil até, com com mediação e apresentação do Jin Nakahara, que é um maior entendedor de música brasileira no Japão, né? O maior conhecedor. Ele é um pesquisador, jornalista, DJ e tal. E ele que organizou isso, né? E ele veio para mim com uma notícia muito surpreendente. Ele falou: você sabia que você é a artista brasileira que mais vezes esteve no Japão? Eu não tinha a menor ideia. Para mim, o artista brasileiro que tinha ido mais ao Japão, na minha imaginação, né, teria sido o Sérgio Mendes, por causa do grupo, por causa do sucesso, porque ele vai muito ao Japão, realmente. Ele falou: não, você veio mais vezes do que ele. Contamos assim, era uma coisa de 38 vezes, uma coisa dessas, assim. Porque é uma relação realmente que nasceu de uma maneira muito espontânea, muito bacana. Eu passei no Brasil por uma fase muito difícil na minha carreira, que depois desse grande sucesso de Clariana, Messelinô e essas músicas todas, né, feminina e tal, esses álbuns, por um motivo que eu até conto isso no livro com mais clareza para explicar, mas enfim, eu precisei, a gravadora cometeu um erro grave de usar um playback meu comigo tocando, comigo cantando nos vocais de apoio, tirou uma faixa do disco feminino e botou uma voz de uma outra cantora lá. E fizeram um disco inteiro com isso, com várias outras artistas da gravadora. Só que, no meu caso, eles não podiam ter feito porque eu não tinha assinado nenhum papel como músico executante, como arranjadora, que eu era no meu disco, né? Então, eu entrei com um advogado e nós combinamos que teria que tirar esse disco de circulação. Na verdade, o meu pedido não era nem isso, eu queria que tirassem a faixa do disco. Mas era um disco que tinha sido feito assim, meio de qualquer jeito, tanto que fizeram assim, né? E não valia a pena tirar a faixa e fazer uma nova tiragem do disco, então tiraram o disco de circulação. O produtor desse disco ficou muito injuriado porque ele foi ameaçado de perder o emprego por causa disso, porque era um prejuízo que ele tinha dado à gravadora. Ele, então, convocou uma reunião com os presidentes de todas as grandes gravadoras daquela época, as majors, né, as multinacionais. E dessa reunião saiu, ele conseguiu convencer esses presidentes todos que ninguém mais me contrataria. Eu seria demitida da gravadora e ninguém mais me contrataria, minha carreira acabava ali. Para não dar o exemplo, não criar um precedente para outros artistas na mesma situação processarem também suas gravadoras e serem bem-sucedidos, né? E eu fiquei muitos anos sem entender por que isso tinha acontecido, por que as pessoas que estavam todas querendo me contratar, de repente ninguém me contratava mais. Quando contratava, vinha o presidente, vinha o produtor, me contratava, vinha o presidente e descontratava. Eu não entendi nada por que isso estava acontecendo. Só fui saber isso muitos anos depois, quando um músico amigo meu, um grande músico amigo meu, que tinha sido executivo de gravadora, me contou que tinha estado nessa reunião e tinha visto isso tudo, e isso tudo depois se confirmou. Mas até então eu não sabia por quê. Então eu gravei um disco independente, que foi o Tardes Cariocas, e daí para frente eu passei a ser uma artista independente, continuo sendo, mesmo quando eu gravo para gravadoras no exterior, para selos no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, onde seja. Quando eu gravo,
eu gravo um disco independente e eu licencio, ou eu faço um trabalho para eles que eles bancam e me entregam um master para eu lançar no Brasil, enfim. Geralmente eu faço isso aqui pela gravadora Biscoito Fino, que é uma gravadora que me dá essa oportunidade de fazer dessa maneira, né? Enfim, mas esse disco Tardes Cariocas foi feito com muito suor, com muita dificuldade, e eu vendi para um importador, um cara que mandava discos, exportava discos para o Japão, né? Tinha uma empresa que mandava os discos para o Japão importava do Brasil. E ele tinha essa empresa de importação e exportação que mandava discos para o Japão. Esse disco foi ouvido lá, eles já estavam ligados no meu trabalho desde o feminino, né? E aí eu fui convidada para participar do Festival Yamaha. Fui, participei, a minha participação foi muito bem sucedida, não ganhei nenhum prêmio assim de primeiro lugar, segundo lugar, mas ganhei um prêmio dado pelos músicos da orquestra como sendo a melhor música, que para mim isso valeu mais do que tudo, e mais do que tudo isso eu ganhei um público no Japão. A partir daí, eu passei a ir todos os anos ao Japão, todos os anos, religiosamente, eu faço minhas apresentações lá, levo meus grupos, já levei convidados à beça, porque eles abrem essa possibilidade de levar convidados. Então, quando eu tive, toda vez que me deram essa abertura de levar quem eu quisesse, eu levei a bossa nova toda para o Japão. Levei Carlos Lira, levei Menescal, Menescal nem precisava, porque ele também vai ao Japão bastante, mas, enfim, levei Johnny Alf, levei João Donato 2 vezes, levei Dori Caymmi 2 vezes, meus convidados, assim, para poder ter essa abertura, levei Wanda Sá, enfim, minhas filhas, quando estavam lançando seus discos no Japão, foram também. Depois comecei a levar uma geração mais nova, né? Convidei Pedrinho Miranda, que é um grande... Quando foi o ano dos 100 anos do samba, centenário do samba, da primeira gravação do samba, Sérgio Santos, Zé Renato, Chico Pinheiro, enfim, está aberta sempre essa possibilidade de levar pessoas para serem meus convidados nos shows do Japão, ou não, ou eu vou somente com o meu grupo, ou eu faço meus trabalhos lá sozinha, mas que também acontece muito. Enfim, fiz com o Ivan Lins também, a gente dividiu no ano da Olimpíada, né? Eles queriam um show de 2 artistas cariocas, a gente dividiu esse show lá, foi muito bacana também. Enfim, a gente tem todas essas possibilidades, o Japão ama a música brasileira, a gente já viu lá, na última vez, que foi 2019, né? Porque o ano passado não teve, né? Meu convidado era o Zé Renato, a gente tinha um bis, que era Chega de Saudade, que a gente fazia esse bis, né, em homenagem a João Gilberto, que tinha acabado de falecer, e o público japonês cantava junto com a gente, com a letra em português. É uma coisa maravilhosa você ver isso, né? É uma coisa muito linda mesmo. E isso foi uma experiência muito legal. Enfim, eu tenho essa relação com o Japão, estou sempre... Essa semana mesmo, hoje mesmo, recebi um pedido, eles me pediram para fazer uma live para o Blue Note Japão, agora no final do mês, no Dia Internacional do Jazz. Vai ter que ser feita daqui, porque eu não posso ir lá, né? Aliás, ninguém pode sair do Brasil no momento, né? A gente está banido, nós não somos bem-vindos, infelizmente, né? No mundo, porque está essa situação aqui, e aqui a coisa saiu muito do controle, né? Mas a verdade é que a gente continua mandando as vibrações e a música para o mundo inteiro, né? Continuamos assim. E, seja o que for, estaremos lá sempre. Excelente. Joyce, sobre o canto, essas moças são todas cantoras, minhas cantoras queridas. Então, o que seria assim a tua dica para cantar bem? A gente trabalha, para te explicar rapidinho, assim, a gente se volta a trabalhar as músicas, arranjos e tal, se a gente tem um propósito, um show.
senão a gente utiliza essas músicas para buscar aprender música, entender o tom, o ritmo e a expressividade, né? Então, dentro desses 3 pilares assim que nos norteiam, o que faz um bom cantor afinado? E já complemento a minha pergunta. Existe nesse pilar aí da expressividade uma mágica que acontece, que os artistas sabem fazer, que é conseguir se conectar com uma energia e transmitir essa energia para as pessoas, e as pessoas se emocionam, devolvem essa energia para a gente. Eu queria que tu nos falasse um pouquinho então sobre essa mágica e o que faz com que a música levite do chão e faça sentido. Olha, eu vou falar em 2 coisas, 2 aspectos aí. Você está falando na música, no aspecto musical, né? Eu acho sempre que o aspecto musical é o pilar básico de tudo. É preciso que essa coisa que levita do chão, a música tem essa característica. A música é a linguagem universal, é a linguagem que toca diretamente na emoção, é uma coisa que pega diretamente a todo mundo, né? Você não precisa falar um idioma, se você, através da música, e a gente está vendo isso, eu vejo isso todo dia quando eu estou fora do Brasil, né? Como a música, às vezes, eles não entendem uma palavra do que a gente está falando, né? Mas eles amam aquilo porque a música brasileira tem essa riqueza toda, né? A música brasileira é toda essa grandeza que a gente conhece, que a gente sabe, né? Então, assim, o que eu sugiro sempre para as pessoas que cantam, que me perguntam sugestões, eu acho que primeiro é saber ouvir. A gente começa sempre como ouvinte, né? Depois a gente vai cantar. Então, a primeira coisa é você ouvir e expressar isso dentro do que você faz. Mas uma sugestão que eu dou para quem canta muito, e eu até ontem comecei um curso novo que eu estou dando sobre esse assunto, é a palavra. A palavra. Eu falo para as pessoas, vocês têm que ler, você tem que ter vocabulário, você tem que entender o que você está cantando, entender a letra, entender a palavra. A canção é feita de palavra e som. E é uma coisa que viaja muito junto uma da outra. É uma interseção, elas são coisas que se interpenetram. Quando você vai compor uma canção, eu pelo menos faço assim, eu componho primeiro geralmente a música, o violão me dá uma ideia, eu vou e sigo ali. Depois eu começo a escutar na minha cabeça sons, onomatopeias, sílabas, que sugerem eventualmente palavras. Aí eu pego uma palavra e eu tenho que botar essa palavra, criar uma história que faça sentido para eu contar ali, né? Tirar tudo que não precisa e contar uma história dentro daquela música. E a palavra, para quem faz a canção, a palavra tem que ter um swing, porque ela tem que ser boa de cantar. Senão fica uma coisa muito árida, muito dura, né? Aí, isso é como eu faço para compor uma canção. Mas quando eu vou cantar uma canção, eu quero entender a letra, eu quero entender o que está dito ali. Aquela canção que não é minha, que quando é minha eu sei o que eu quis dizer, mas quando ela não é minha, eu vou buscar nela os sentidos possíveis, ocultos, possíveis sentidos que estejam ali naquelas palavras e que estejam sendo ditos intencionalmente ou não, porque às vezes os compositores, as compositoras, as pessoas que fazem música, têm às vezes esses dons de premonição, sabe? Às vezes você está lá na frente com um assunto que não é... Você não sabe, mas você queria dizer aquilo.
Sabe como é que é? Você não sabe por que você falou aquilo, mas você falou. E aquilo fez um sentido. Então, para quem canta, eu acho que encontrar esses sentidos ocultos nas palavras das canções é muito legal, é muito importante, sabe? É uma coisa que eu acho que aí se completa. Às vezes, eu conheço pessoas que não leem nada e sabem intuitivamente fazer isso. E são grandes intérpretes, grandes cantores e cantoras, assim, totalmente de maneira intuitiva. Mas também tem quem busque isso, quem procure esses caminhos, né? Que eu acho muito legal. Eu acho muito legal se você tem uma base, minimamente, uma base literária de leitura que você fez, você não vai tomar susto com uma letra de uma canção e cantar errado, uma coisa que você não entendeu. Dizer, por exemplo, de que meras mil um castelo ergui. Como assim? É de quimeras mil. Então, a pessoa que cantou assim, ela tem que saber que existe uma palavra que se chama quimeras. E o que significa essa palavra? Não é para nada, não. É só para ter vocabulário, sabe? São coisas assim que são básicas. Então, acho importante a gente conseguir criar dentro da gente essa coisa da leitura, né? Que é bacana. Eu acho que isso é muito bacana e é o que eu recomendo para quem canta, sinceramente. Muito obrigado por essas dicas todas. Imagina. Querida, nós estamos nos encaminhando para um final. Tu nos brindaria com uma música? E se tu aceitasse também ouvir... Eu queria te mostrar duas coisas, abusando um pouquinho da tua paciência. Um é o arranjo que eu fiz para tua música. Adoraria ouvir. São só duas vozes, eu cantando, tu me desculpa, nós assim que pudermos vamos nos reunir. E a outra coisa é um vídeo que o grupo, para tu veres o grupo cantando, né? Ah, eu quero ver, vamos lá. Então eu vou te mostrar primeiro a tua velha maluca, tá? Ótimo, mostra aí. Com áudio. Não tem vídeo, essa é só áudio. Eu tenho um videozinho sim, mas eu tenho a impressão que ele vai trancar. Então eu acho que com áudio vai ser mais garantido. Então manda, pode mandar. A velha maluca, a velha é demais. A velha é demais. A velha maluca é doida, a velha maluca é sábia, a velha maluca não sabe o que faz. Sabe o que a velha maluca é santa, a velha maluca é bruxa, a velha maluca já viu coisas demais. A velha maluca é doida, a velha maluca é sábia, a velha maluca não sabe o que faz. Sabe o que faz? A velha maluca é santa, a velha maluca é bruxa, a velha maluca já viu coisas demais. A velha, quando era moça, queria ser diferente, zombava dos pretendentes, queria não se casar. Casou com a filosofia, dormiu com a literatura, pra harmonia fez jura, e o resto eu não sei contar. A velha maluca é doida, a velha maluca é sábia, a velha maluca não sabe o que faz. Sabe o que a velha maluca é santa, a velha maluca é bruxa, a velha maluca já viu coisas demais. No dia em que ficou velha, a moça ficou contente, pra ela era indiferente, foi bom pra se libertar da escravidão, da beleza, do empenho em viver bonita e ser a velha esquisita, maluca de arrepiar. A velha maluca é doida, a velha maluca é sábia, a velha maluca não sabe o que faz. Sabe o que faz? A velha maluca é santa, a velha maluca é bruxa, a velha maluca já
maluca demais. A velha, quando era moça, queria ser diferente. Zombava dos pretendentes, queria não se casar. Casou com a filosofia, dormiu com a literatura. Pra harmonia fez jura, e o resto eu não sei contar. Cuidado que a velha é maluca, segura essa velha maluca. A velha maluca não sabe o que faz, sabe o que faz. A velha é maluca, segura essa velha maluca. A velha maluca já viu coisas demais. Cuidado que a velha é maluca, segura essa velha maluca. A velha maluca não sabe o que faz, sabe o que faz. Que a velha é maluca, segura essa velha maluca. A velha maluca já viu coisas demais. 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 Que ótimo! Muito bom. Que legal. Eu gosto da ideia que inverte ali, né? Que ele diz a velha é demais, né? Que ótimo, nunca pensei nisso. Então eu vou te mostrar um clipe que nós fizemos na pandemia, dessas coisas de cada um grava de casa, né? Mas aproveitando Certo. um áudio que a gente tinha já. Uhum. Então é uma homenagem que a gente fez para a escola através de um projeto da escola, que a gente está ligado à Escola Projeto. E aí fizemos uma homenagem aos profissionais da saúde, que amanhã é o Dia Internacional da Saúde, né? Oh, que hora, que momento. Então eu fiz uma composição baseado naquele poema Trem de Ferro, do Manuel Bandeira, aquele Sim. mesmo que o Tom Jobim já tinha musicado, e eu na minha petulância também brinquei com ele, e misturado com o trenzinho caipira, então o nosso Trem de Ferro. Vai lá. Quando me prenderam no canavial, cada pé de cana era um oficial. Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Café com boca, 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 café com boca. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Bota fogo na fornalha que eu preciso muita força, muita força, muita força, muita
Legal. Bacana, parabéns. Muito Parabéns, obrigado, muito querido. bom, muito Obrigado bom. pela tua atenção e Lindo generosidade. trabalho, lindo trabalho, parabéns. Muito bacana. Estamos loucos para cantar a tua velha maluca aí com as gurias juntas. Que ótimo. Tá junto, né? Sim, claro. Claro, é isso aí. Joyce, muito obrigada. Foi muito bom te conhecer mais de perto. Assim. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Maravilha. Foi um prazer enorme. Que Prazer bom. enorme estar com vocês. Quero Foi te um agradecer sonho, muito. Uma Um honra. abraço. Valeu, gente. Muito obrigado, Valeu. Joyce. Muito obrigada, Joyce. Obrigada a Prazer, vocês, uma então. honra. Muito bom. Beijo grande. Abraço. Beijo, Tchau. pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gurias. Tchau, Tchau, tchau. Uma boa Gente, boa noite. noite. Valeu.